Vamos então às perguntas. A Elizabeth 9 pergunta: Rui, e se o PT não resistir ao jogo e tirar o Lula da chapa? O que vamos fazer? No mesmo sentido, perguntam: Dilma também não era um poste? Não é possível apoiar o Haddad, que estão chamando de poste nesse momento? A nossa posição é clara já faz tempo, né? Se o Lula não for candidato, nós vamos lançar a campanha, vamos continuar a campanha, intensificar. Eleição sem Lula é golpe, eleição sem Lula é fraude. Qual que é o objetivo dessa campanha? Não é uma campanha para obter satisfação moral, porque não é o nosso negócio isso. É uma campanha para esclarecer a população que está havendo um golpe de Estado no país e que essa é a manifestação mais gritante, mais candente, vamos dizer assim, do golpe de Estado. O nosso objetivo é mobilizar a população para lutar contra o golpe, né? Esse é o sentido prático da questão. Sobre a questão do poste, né? Analisando o problema de um ponto de vista puramente técnico, nós temos que entender que a situação mudou muito. Uma análise política não pode ser feita de uma maneira abstrata, quer dizer, sem levar em consideração as condições concretas em que nós estamos vivendo. Quando a Dilma foi eleita, o Lula estava no auge da sua popularidade, né? A burguesia não tinha conseguido ainda recuperar o terreno, se organizar para derrubar o governo do PT. A burguesia estava, inclusive, dividida, né? O PT tinha um apoio de um setor importante da burguesia. E não havia um veto, digamos assim, total a que o PT continuasse no governo. Havia uma oposição, mas era uma oposição, digamos assim, dentro de limites mais ou menos normais. Bom, de lá para cá, a Dilma foi derrubada por um golpe, a legislação foi toda pisoteada, não tem mais lei no país. A gente viu no julgamento do TSE de ontem que o juiz, ele senta lá, ele fala qualquer coisa da cabeça dele, né? O tribunal é um tribunal farsa. Os direitos do Lula foram totalmente pisoteados e tudo. Então, nessas condições, a situação mudou muito. Toda a burguesia está contra o PT. E, portanto, nós temos uma situação bastante complexa. O PT, por exemplo, com a Dilma, foi a campanha eleitoral com o PMDB 2 vezes. Agora o PT está sozinho na campanha eleitoral. Ele está aliado com o PCdoB, o PROS, né, na aliança formal, e nós estamos apoiando a candidatura do Lula, mas não estamos apoiando nenhuma candidatura substituta. Então é complicado, é muito complexo. Tanto que a gente vê toda a operação abutre para comer os votos do Lula. Por que existe essa operação? Porque o pessoal já calculou de antes que se o Lula não for candidato, esses votos vão se desviar. A burguesia analisa isso insistentemente. O PT não tem aquele poder eleitoral que ele tinha antes. Não tem o mesmo dinheiro, não tem o mesmo aparato. O partido diminuiu porque muitos salafrários saíram aí que tinham interesse em fazer campanha. Quer dizer, tem que levar em consideração, para fazer esse tipo de avaliação, né, as condições concretas que nós estamos vivendo aqui. E a burguesia não quer ver o PT no governo de jeito nenhum, nem pintado de ouro. A não ser que eles encontrassem aí um Lenin Moreno para governar por eles, né? Rui, 2 perguntas que dizem respeito a como seguir adiante na luta. Ana Ramalho pergunta: quais seriam as táticas para vencer o golpe? Justiça vendida, o povo em casa, o que fazer? Acho que estamos perdidos. Outro setor pergunta: o Ciro não seria uma alternativa de candidato da esquerda? O Ciro, a volta de Ciro Gomes.
Bom, é interessante, você me lembra uma coisa que eu acabei não falando aqui. Muita gente que fala que tem que substituir o Lula imediatamente pelo Haddad, já antes falava que tem que substituir o Lula antes da eleição pelo Ciro Gomes. Né? Tem toda uma ala que fala isso daí. Não, o que fazer é muito claro. Se o povo está em casa, nós temos que tirar o povo de casa. O problema é o seguinte, que acontece com quando você fala isso daqui. A maioria das pessoas não tem confiança de que vai ter mobilização popular. Né? E aí, isso daí parece um grande impasse. Então, nós precisamos de fórmulas alternativas. Bom, aqui nós temos que entender duas coisas. Primeiro, se você não tiver um martelo, não adianta martelar um prego com estopa, porque não vai acontecer. Você pode sonhar, né? Você fala assim, não, essa estopa aqui, ela é dura, foi feita na Alemanha, não sei o quê, mas não vai pregar o prego. Não dá para pregar prego com estopa, não tem esse ditado popular? Então, não existe muita solução fora da intervenção popular. Quer dizer, precisa de um martelo, e o martelo é a intervenção popular. Então, primeiro temos que nos ajustar à realidade. Você quer pregar o prego na parede? Precisa conseguir um martelo. Aí o cidadão fala assim, mas está difícil, eu moro no interior, não tem casa de ferragem. Bom, vai dar trabalho, mas vai para um lugar com o dinheiro, compra o martelo, prega o prego na parede. Nós temos que trabalhar para que a população intervenha na situação, porque é a única saída. Se não for isso, o que vai acontecer? Os golpistas vão... vocês vejam que essas coisas que ninguém para pensar. O povo não vai demolir o golpe. Então, os partidos de esquerda sem o povo não conseguem fazer nada. As instituições estão na mão dos golpistas. Então, não temos que ficar esperando que, sei lá, a Rosa Weber, a Carmen Lúcia, o Sérgio Moro, o Congresso, caia uma luz na cabeça deles, né? Ou que nem aconteceu com Lutero, cai um raio do lado deles e eles vejam a luz de Deus. Bom, o que é mais fácil? Arrumar o martelo ou ver a luz de Deus? É mais fácil arrumar o martelo, pô. Vamos mobilizar o povo. Se parece difícil, precisa ver quais são as alternativas também. É muito difícil mobilizar o povo. E qual que é a dificuldade de que a Rosa Weber se converta ao socialismo? É muito mais complicado. Então é melhor arrumar o povo, né? Não vamos perder tempo, vamos atrás de arrumar o povo. É que muitas pessoas pensam assim de uma maneira um pouco ilógica. Você tem que ser realista. Tem gente que fala assim, não é realista acreditar na mobilização popular. Mas menos realista ainda acreditar no regime político que nós estamos vivendo. O pessoal está falando assim, nós vamos passar por cima de todos os golpistas, vamos eleger o Haddad, daí o Haddad vai fazer isso. Bom, aí cai naquele negócio famoso da Copa do Mundo, né? Combinaram com os russos, que esse esquema de jogo é unilateral, né? Que está contando que o adversário vai trabalhar com você nisso daí. É absurdo. Outro argumento também nessa questão do Haddad, né, que eu acho importante, é que a eleição de 2016 mostrou, né, o Haddad era prefeito de São Paulo. Ele estava vamos dizer assim, como dizem na linguagem eleitoreira, estava com a máquina na mão. E perdeu, não foi nem para o segundo turno, com o apoio do Lula, inclusive, pro João Dória, aí, que era um desconhecido e que ninguém gosta dele, né? Então, mais um argumento para mostrar que a eleição não é simplesmente uma questão de se o Lula vai apoiar e a tendência de voto, né?
Agora, uma coisa que tem a ver com essa própria colocação que você colocou de não acreditar na manifestação popular, na mobilização popular, que a gente vê claramente com o PT, é que eles não ficaram animados. Você vê que fizeram pouca propaganda da questão de que juntou 50 mil pessoas em Brasília para fazer a inscrição da candidatura do Lula, coisa que não aconteceu nunca no país, né, de você juntar 50 mil pessoas no dia da inscrição de um candidato, mesmo tendo nos últimos dias da mobilização, a direção do PT aí ter retirado vários ônibus, muita gente ficou para trás, deixou de ir, porque houve um direcionamento para que o pessoal não fosse, né? Ao mesmo tempo, eles ficam animados com esse comitê da ONU, que teria dado um parecer que o Brasil tem que manter o Lula candidato, né? E concorrer, né? Eu vi até a propaganda eleitoral ontem do PT, eles falam assim: o órgão mais respeitável do mundo. Começa até a enaltecer a ONU como se a ONU fosse um órgão aí de defesa dos interesses dos trabalhadores. Eu queria que você colocasse uma discussão nesses termos da ONU. Obviamente que é mais um ponto positivo na questão da defesa do Lula, mas desfazer essa ideia, né? Porque eles são os eros e vezeiros de defender as instituições burguesas a ponto de falar que a ONU seria um órgão aí que estaria defendendo o interesse democrático no país, quando ela, por exemplo, calou diante da ocupação do Iraque e outros países aí que o imperialismo atacou, né? A ONU serve para mostrar a inquietação que existe em determinados círculos do imperialismo mundial sobre a situação brasileira. Quer dizer, há uma preocupação, não é unânime, logicamente, mas muita gente está olhando e está vendo, isso aqui vai levar a uma situação de crise muito grande, eles acham que tem que manter aí o regime representativo e pelo menos uma fachada do Estado de Direito para manter o equilíbrio político internacional. Então começaram a se manifestar, né? É um sinal. Agora, achar que a questão da ONU, os juízes do TSE ontem chutaram o negócio da ONU para fora, né? Se fosse contra a Nicarágua, se fosse contra a Venezuela, eles eram capazes até de ajoelhar e rezar lá, né? Mas como é a favor do Lula, e aqui é um vale tudo, eles simplesmente desconsideraram. Mais um comentário do intenso debate no chat do nosso canal. Nem Haddad nem Adidas, só Lula para reverter o golpe. E uma pergunta feita pelo companheiro Samuel Bertolini. Rui, como responder quem compara o caso Perón-Câmara com Lula-Haddad? E na mesma, também no chat, não vamos entregar o governo para a direita. É um dos argumentos dos que defendem, a turma que defende o plano B. Mas não foram exatamente os votos nulos que deram à Prefeitura de São Paulo na mão dos Dória? Dizem. Como contra-argumentar essa situação? Bom, sobre a questão Câmpora, é interessante, né? Nós que levantamos essa possibilidade tempos atrás, né? Aqui também a gente tem que fazer uma análise concreta, porque o pessoal levanta isso aí, mas não sabe, na verdade, o que aconteceu, né? A maioria das pessoas ouviu falar que Perón apoiou um candidato que foi eleito, quando ele estava no exílio.
Só que nós temos que entender o seguinte, a eleição do Câmpora, ela se deu depois de uma série de sublevações populares que inviabilizaram a ditadura. E havia uma ditadura na Argentina, uma ditadura militar. Então nós tivemos aí grandes movimentos populares que foram movimentos assim de caráter semi-insurrecionais, né? O principal deles sendo o Cordobaço, o famoso Cordobaço na Argentina, onde a classe operária de Córdoba, que é uma das cidades, ou era pelo menos uma das cidades mais industrializadas da Argentina, se levantou sob a liderança do sindicato, dos dois sindicatos metalúrgicos, né, que se unificaram, chamados Citrac-Citran. Então, os militares mandaram a polícia para reprimir a mobilização, e a polícia foi varrida das ruas pela mobilização popular, e eles tiveram que mandar o exército ocupar a cidade. Tal o nível de mobilização, né? Os militares não conseguiam conter a onda de mobilização popular, por isso eles colocaram em marcha um processo de transição, onde eles queriam, como aconteceu no Brasil, como quiseram os militares brasileiros, fazer um acordo com a oposição para manter uma boa parte daquilo que era o regime militar. E eles chamaram o Perón para negociar, chamaram todos os partidos políticos para negociar, mas não chegaram num acordo. Então, eles proibiram a volta do Perón, no meio dessa crise toda, né? A situação começou a se exacerbar na Argentina de uma maneira extraordinária. É aí que surgem vários movimentos guerrilheiros que vão ser bem grandes na Argentina por causa desse período, né? Que são movimentos guerrilheiros contra a ditadura, principalmente os montoneiros, mas também o ERP, etc. e tal. E os militares se arriscam em fazer uma eleição onde eles achavam que o candidato semi-oficialista, o candidato preferido do Exército, candidato à burguesia, que era o Raul Alfonsín, anos depois vai ser presidente da República, iria ganhar a eleição, porque o Perón estava fora do país. Mas a eleição, ela se dá num clima de muito grande radicalização política, né? E de grande organização da ala esquerda do peronismo, que são os montoneiros, a juventude peronista e tudo mais. Tanto a radicalização era grande que quando o Câmpora ganha as eleições, os militantes da esquerda peronista, montoneiros e outros, começam a invadir as prisões para tirar os presos políticos, logo na sequência da vitória dele. Quer dizer, nós não estamos vendo nada nem parecido no Brasil nesse momento. Se tivesse uma radicalização dessa, nós temos que fazer uma análise um pouco diferente do que está acontecendo, sei lá. Não sei se a gente ia apoiar o Haddad, provavelmente não, mas não tem nada a ver com a situação atual. Nós estamos numa situação em que a população não se levantou ainda. O nosso problema principal é fazer com que a população se levante. Senão, como é que a população... Porque na Argentina, quem impôs, primeiro, a convocação das eleições, segundo, a vitória do candidato do Perón, foi a mobilização popular. É isso que o pessoal não entende no Brasil. Eles querem fazer tudo a frio, né? Como se a gente pudesse viver num mundo que é um mundo da política separada da população. A população, a função dela é aparecer para votar só. Qual que era a outra pergunta? Me perdi um pouco. Não, tudo bem, até pode ser. Os votos nulos podem ter dado a vitória para a direita, porque, na verdade, não votaram no Haddad, né? O problema não é o voto nulo, o problema é conquistar o voto, né? A colocação ela está colocada de ponta cabeça, né? O voto nulo em São Paulo foi o espelho, por um lado, do fracasso da campanha do Haddad, e, por outro lado, da manipulação política da burguesia. Mas eu volto a repetir, ó,
vamos ter claro aqui, companheiro. Para nós, ganhar a direita, o centro, é uma questão de rótulo. O que vai acontecer é que quem vai ganhar a eleição, no final das contas, no marco do golpe, é quem conduz o processo político. Eu vou falar da eleição, que é um episódio do processo político de conjunto. Nesse momento, quem dá as cartas são os grandes especuladores e os seus aliados dentro da Fiesp, dos grupos empresariais brasileiros, né? A luta não é Bolsonaro versus Alckmin versus Ciro Gomes. No final das contas, está todo mundo pedindo, pelo amor de Deus, que esses setores empresariais levem eles ao poder, né? Os candidatos, Marina, Meirelles, Álvaro Dias, Alckmin, Bolsonaro e Ciro Gomes, o que eles querem é a bênção do Papa. Quem que é o Papa? Os capitalistas mais poderosos que controlam o processo político. Esse aqui é o negócio. Por isso que eles, se a gente for ver o que eles falam, é tudo muito parecido. O Ciro Gomes destoa um pouquinho, que ele fala de apoio à indústria nacional, porque, de fato, tem aí uma saia justa com os setores industriais por causa da recessão, né? Mas não é que seja também uma guerra civil entre os industriais e os banqueiros, que eles são todos compadres, né? É meio que uma briga de compadres aí. Aí você tem o Cabo Daciolo, que é louco, e tem o Boulos, que parece louco. Se não é louco, parece louco. E tem aqueles que a gente nem sabe, que não participam do debate, né? Que também são loucos. Veja se o candidato do PSTU, né? Quer dizer, no final das contas tem os malandros e os loucos, mas quem vai ganhar são aqueles que estão dando as cartas no processo eleitoral. O único, para usar uma expressão que está em moda, o único ponto fora da curva chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. O resto tudo está alinhado no mesmo... Por isso que nós temos insistido na candidatura Lula. E muita gente, teve gente inclusive que falou, mas como é possível isso, de que vocês apoiam o Lula e não apoiam o programa dele? Porque nessa questão aqui, a pessoa faz toda a diferença. Então, quer dizer, não querem que o voto nulo ganhe, tem que controlar a eleição para fazer com que o voto vá para o seu próprio candidato. Mas não vai ser fácil, não. Porque um dos candidatos dos grandes capitalistas chama-se voto nulo e abstenção. Oi, uma questão que me chamou a atenção é o seguinte: eu sou da categoria de bancários, né? Semana passada houve agora a campanha salarial dos bancários. Semana passada foi fechado um acordo agora dos bancários, que é uma categoria nacionalmente muito forte, né? Já demonstrou isso várias vezes, tal, e fecharam um acordo assim sem que houvesse, acho que assim, desde o momento que eu participo da luta dos bancários, acho que para mim é uma questão inédita. Fecharam um acordo agora sem campanha, sem greve, sem nada. Fecharam um acordo dos banqueiros, já no primeiro momento, assim, entre aspas, né? Mas, assim, diferentemente dos outros anos, já apresentaram uma proposta que até, assim, em comparação aos anos passados, né, nas greves passadas, nas campanhas salariais passadas, até em se tratando dos banqueiros, né, vieram com uma proposta até 5% de aumento, se mantém todos os direitos garantidos na Convenção dos Trabalhos. Quem diz que os banqueiros não são bons? Pois é. E aí o que acontece? A categoria, ela não está satisfeita, não estava satisfeita, assim, a gente via na categoria, não estava satisfeita com o próprio acordo. Mas a direção do movimento, né, que é controlada inclusive pelo próprio PT, com o Traficute e tal, eles resolveram aceitar
já no primeiro momento, né, sem greve, sem nada, o acordo oferecido pelos banqueiros, né, dizendo assim, o que eles falavam para a categoria, assim, nós estamos num momento difícil, que agora há a possibilidade de eles cortarem todos os benefícios, né, porque agora com a reforma, né, da CLT, a gente ia perder, a partir do 1º de setembro, todos os direitos dos trabalhadores, a gente não ia ter, não ia ser pago mais o vale-refeição, tal, tudo nesse aspecto, dizendo assim, que estava difícil para a categoria de fazer isso, por isso que era importante aceitar o acordo, né, por conta dessa política defensiva deles. Né? E, como eu disse aqui, assim, a categoria ela não estava satisfeita com o acordo, né? Acabou aprovando por conta dessa própria questão defensiva. Né? Aí, assim, a minha questão é assim, por que eles fizeram isso, a direção do movimento? Na verdade, assim, essa política defensiva que eles têm, assim, logicamente que a gente vê que tem uma confusão da própria direção do movimento, do PT, em relação à própria situação política que a gente está vivendo. Mas, por outro lado, eu estava vendo até numa análise anterior que você tinha feito, que assim, tem a questão da própria eleição, que está aí, assim, a greve poderia prejudicar as eleições, quer dizer, a própria eleição do PT, né? Não, vamos fazer greve porque pode prejudicar a própria eleição do PT se fazer uma greve. Por outro lado, assim, você vê, os banqueiros fizeram isso também, deram esse acordo aí, porque me parece também que eles têm um receio de que, se houvesse uma greve de bancários, poderia ser também uma alavanca para que outras categorias e houvesse uma mobilização, né, e se estendesse isso para outras categorias nesse processo agora de crise da própria burguesia, da divisão da direita e tudo mais. Então, assim, eu queria que você analisasse um pouco nesse aspecto, por que está isso aí que aconteceu, né? Porque também teve o caso dos Correios, também. Os Correios também não houve, está tendo um ataque gigantesco em relação às próprias estatais, aos trabalhadores. Nos Correios também não houve campanha, mesmo com perdas de direitos e tal, né? A direção também não fez nenhum movimento contra a política do governo e tal, né? E que você fizesse aí uma análise aí nesse sentido, por que eles, se tem essa confusão mesmo na própria direção, que é uma nuvem de fumaça, né, que tem dentro, na própria visão da direção do movimento, a própria questão dos banqueiros, né, a crise, né, que a direita pode estar vendo em relação ao movimento dos trabalhadores, e uma perspectiva nesse aspecto aí também. Bom, aqui alguns comentários, né? Primeiro que, quando a gente vê o panorama do sindicalismo, é bem mais simples, porque é um reflexo geral da situação política, né? Então, aqui nós teríamos a seguinte situação. O PT não quer fazer greve porque prejudica o PT nas eleições. E a burguesia não quer fazer greve porque quer prejudicar a burguesia nas eleições. Quem que está certo? Porque os dois não podem estar certos ao mesmo tempo, né? Bom, sem pensar muito, né, é fácil de descobrir que é a burguesia que está certa, porque nesses casos a burguesia está sempre certa, porque a burguesia é muito mais consciente dos seus interesses do que a esquerda pequeno burguesa, burocrática, sindicalista e tudo mais, que não sabe o que está acontecendo no mundo, né? O fato dos banqueiros terem procurado um acordo tão rapidamente mostra que eles estão apostando na contenção, como é que se diz? No adormecimento dos trabalhadores como um trunfo eleitoral, né? Quanto mais calma tiver a situação, mais fácil de manipular a situação. Você falou que no Correio teve uma série de ataques, teve mesmo, mas o pior vai ser deixado para depois da eleição. Aí o que acontece? A propaganda da burguesia, que tem muitos cabos eleitorais em todas essas categorias, penetra com mais facilidade, porque não estão aí no momento grandes contradições. Eu imagino que a política da burguesia nesse momento seja a política de botar panos quentes em todo tipo de conflito nesse momento até passar a eleição. Vai ficar todo mundo calminho, né? E o PT contribui. Não, a Haddad vai ganhar a eleição para ficar calminho, para ficar todo mais calminho ainda.
E quem que vai lucrar numa situação como essa? É a burguesia. Mostra também o altíssimo nível de organização da própria burguesia, né? Você vê que eles fazem uma coisa que o movimento operário deveria fazer sempre. Eles analisaram a campanha salarial em função da luta pelo poder geral na sociedade, não como um fato isolado. É por isso que é muito fantasioso esse negócio de já ganhamos, vamos ganhar, nós somos poderosos e tal. Primeiro que a gente tem que reconhecer que o adversário, ele é mais consciente, ele sabe melhor, ele analisa melhor o que está acontecendo do que a esquerda de um ponto de vista geral, né? A esquerda apoia a sua ação sobre fantasias políticas. A burguesia não, a burguesia apoia a sua ação sobre a base de uma análise realista da sociedade. Bom, antes da gente ir para a penúltima rodada de perguntas, queria mais uma vez agradecer as contribuições feitas no Superchat e lembrar você que está participando aí conosco no programa, você pode fazer sua contribuição à direita do seu vídeo, no canal no YouTube, você pode, no Causa Operária TV, fazer a sua contribuição no Superchat. A sua contribuição pode ser de qualquer valor, né? Se você puder dar 20 mil, pode contribuir com 20 mil, não se acanhe. Se você só puder dar 20 reais, dê 20 reais. Hoje nós temos contribuições de 5 reais, 5 euros, 200 reais, 200 euros, contribuições de mais diversos valores. E todas elas são muito importantes para manter a nossa programação do canal Causa Operária TV e avançar no sentido de ter uma programação 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. Então, nós precisamos da sua contribuição. Antes queria chamar também a atenção que você pode contribuir na vaquinha, né, aí no chat, no vídeo, se você tem aí o endereço da vaquinha, e contribuindo na vaquinha, você vai contribuir na campanha pela liberdade do Lula, para produzir milhares de cartazes como esse que nós mostramos aqui há pouco, os jornais da campanha Luta contra o Golpe, adesivos que estão sendo feitos em favor da campanha pela liberdade do Lula, né, denunciando que a eleição sem o Lula é fraude, a eleição sem o Lula é golpe. Então, os nossos agradecimentos a Mauri de Freitas, Emeline Riva, Iracema Naneri, René da Silva Bastos, JB Garcia, companheiro de Guarulhos, Emanuel Ferro, Sandra Regina Tiepo, Elizabeth Nove, Dora Costa, Marília Fonseca, Campos Garcia, e se a gente esqueceu o nome, nosso agradecimento a todos aqueles que contribuíram. Rui, ainda nesse tema que você destacou na pergunta anterior da mobilização, o pessoal pergunta o seguinte: os caminhoneiros já estão a um debate sobre a possibilidade de uma nova greve, uma vez que essa semana os combustíveis tiveram um aumento de 13%, né, e voltaram a superar o patamar de antes da greve realizada no primeiro semestre. E a pergunta é o seguinte: o que é preciso fazer para que a direção da CUT, é preciso matar alguém para que a CUT chame a greve geral? Essa é uma boa pergunta, né? Bom, não sei se eles vão entrar em greve também, porque eu acho que para a burguesia é muito inconveniente ter uma greve de caminhoneiros nesse momento, né? O governo do Temer é um governo fantasmagórico. A burguesia procurou acalmar ao máximo a situação para deixar É aquele negócio, né? Se não balançar muito, não cai. Se balançar, cai. Então, eu acho que eles vão procurar uma negociação, etc. e tal, porque uma greve no meio da eleição aqui seria inconveniente. Logicamente que se houvesse uma greve dessas, né, a CUT deveria se reunir e considerar o que fazer diante da greve, entrar em greve, chamar outras categorias e tal. Acho que a política que foi assinalada aí pelo companheiro Ricardo, de que os dirigentes da CUT não querem entrar em greve porque prejudicam a eleição, é uma política totalmente equivocada, totalmente louca, né? Porque o que pode ajudar nessa situação é a mobilização popular. Eles estão contendo a mobilização popular sem ter nenhum tipo de justificativa política séria para isso, né? Então, eu acho que sim, que precisaria agir. Embora a esperança seja pequena. Tem que entender que a CUT, ela também é dominada pela mesma crise que tem no PT, né? Nós temos assinalado isso. Para mudar isso aí, é preciso uma dura luta política interna, né? Eu acho que tem setores na CUT que gostariam de ter feito muito mais do que aconteceu.
simplesmente não conseguem enfrentar as divisões internas, né? Eu queria aproveitar aqui, que eu estou olhando o chat aqui também no meu computador, comentar uma coisa que um cidadão falou aqui, né? Ele falou assim: o pessoal está parecendo as testemunhas de Jeová. Só eles são perfeitos, o único partido que é de esquerda, aí colocou aquele famoso kkk da direita, né? Eu acho que o pessoal se esse cidadão é do PT, né? Aparentemente, precisa discutir mais profundamente a situação política. Porque com esse truque aqui, não vai para lugar nenhum. Esse sistema de tentar desmoralizar o adversário, né? Tem adversário que se desmoraliza. Eu, pessoalmente, acho isso daqui, eu fico assim meio com pena da pessoa que escreve isso aí, porque está totalmente fora de sintonia com a realidade. O PT precisaria se preocupar em mobilizar as pessoas. Isso daqui é um tipo de colocação, de método desmobilizador. Funcionou numa época, quando o PT estava no governo, tinha muita gente do PT que fazia isso. Vocês são os dinossauros, vocês acreditam no comunismo, até hoje já caiu o Muro de Berlim, um monte de farofada, né? Que eles estavam vivendo a ilusão de que, como eles conseguiram chegar no poder, a burguesia ia ficar apaixonada por eles pelo resto da vida, né? Amor eterno, que nem nos contos de fada, né? Casaram-se e viveram felizes para sempre. Eles descobriram que era um mero casamento, era pior do que casamento de classe média, né? Que era casamento de artista de cinema, que o cara casa só para fazer a publicidade, né? Aí meteram o pé na bunda do PT e saiu do governo. Precisa convencer o povo, meu amigo. Não adianta ficar assim. Quem que é você? O Bolsonaro Mirim? Ninguém se sente ameaçado por vocês. A gente já não se sente ameaçado pelo Bolsonaro. Agora nós vamos se sentir ameaçado pela pseudo-truculência de uma pessoa do PT, da esquerda. Faz favor. Tem que fazer muito esforço para sobreviver, e para sobreviver vai ter que ter argumentos muito melhores do que esses aqui, para convencer a população de que a gente deve sobreviver, para mobilizar os trabalhadores e organizar os trabalhadores. Destacaram no chat também o fato de que no chat se juntaram bolsonaristas, alguns petistas, ciristas, falsos comunistas do PCdoB e pissolistas, todos contra o Lula continuar, né? E que concordam com você nessa situação. Vamos só mandar um recado. Eu não sei se o pessoal que está no chat se impressiona. Eu acho que não. Se o recado for para mim e para os militantes do PCO, economize a ponta dos dedos. Isso aqui não causa a menor impressão. Indo então para a nossa última pergunta, entregue pelo companheiro Fernando, que está acompanhando a análise aqui ao vivo. Ele pediu se você poderia comentar os saques na Argentina, que nessa semana os juros chegaram a 60% no país, tornando os mais altos do mundo. E a segunda pergunta, por que a mídia de esquerda, a imprensa da esquerda, perde tempo analisando os votos do STF, mesmo sabendo que tudo é uma farsa para tirar Lula da eleição? Como é que é? Perde tempo? Por que a esquerda perde tempo analisando os votos do STF, mesmo sabendo que tudo é uma farsa para tirar Lula da eleição? Bom, não sei se isso aí tem a ver conosco. Tem que analisar o que aconteceu para poder exemplificar, sempre sobre a base dos acontecimentos atuais, né, a farsa, justamente. A farsa se revela como farsa quando você explica, demonstra, né, desmascara a farsa como farsa. Bom, sobre a questão da Argentina, é importante, tem que acompanhar, porque a situação da Argentina está escapando de controle. Então, a grande pergunta é: o povo, sem direção, sem alternativa de poder, com organizações de esquerda totalmente eleitoreiras e tudo mais, vai conseguir desenvolver essa mobilização e derrubar o governo, que é um governo golpista também? Ou os golpistas vão botar
um ferrolho na situação política argentina, como eles já ameaçaram, chamando o exército para fazer o policiamento nas ruas. Inclusive fica claro por que eles chamaram o exército, né? Porque com o agravamento da crise, era meio que de se esperar que voltassem os quebra-quebra, né? Aí nós vamos ver se a situação resolve. Na Argentina, até agora, a eleição não resolveu o problema de ninguém. Eles inclusive, estão numa situação pior do que no Brasil, porque eles não foram derrotados por um golpe que se deu depois da eleição. Eles foram derrotados na eleição e o candidato golpista, ele está modificando as condições políticas do poder político do Estado, né? Tem que acompanhar para ver qual é o desenvolvimento, né? O problema é que a esquerda argentina por incrível que pareça, na minha opinião, pior do que a brasileira, né? Que a gente aqui está sofrendo com esses surtos de inteligência dentro do PT, lá é muito pior.